Pequenos insetos cavam túneis nas paredes de carne, arranhando nervos e tendões cercados por fluidos âmbar viscosos. Eles são tão jovens e já estão com tanta fome. O paciente se joga contra as paredes brancas, acolchoadas de sua cela, gritando de agonia e arranhando a própria garganta. Doutor, me ajude, está queimando. Ele grita, mas sua voz sai arrastada, como se algo bloqueasse suas vias aéreas. E há algo dentro da garganta do homem. A carne vermelha e crua está sendo substituída por uma massa de cistos duros e alaranjados que surgem de seus tecidos delicados. Eles pulsam e latejam como se cada um tivesse seu próprio batimento cardíaco, enviando ondas de dor aguda e cortante até o estômago dele. Ele consegue senti-los crescendo nos seios da face, essas pústulas duras e inchadas apertando suas vias aéreas como catarro calcificado. Por favor, as palavras se transformam em uma tosse forçada e seca. É como um punho fechado na garganta, abrindo devagar, quente e dolorido. Aperta a garganta, tentando forçar tudo para cima. Então, os nódulos inchados ao longo da garganta e dos seios nasais, como os espinhos de um cinto de taxinhas, começam a estourar. Parece que ele está se afogando, engolindo uma onda de pus quente e azedo e sentindo cócegas de pequenas pernas e de trombas se desenrolando. Ele engasga e libera um jato de vômito amarelo espesso, vivo de movimento, assim que atinge o chão. As vias aéreas dele limpas permitem que, ao gritar novamente, saia mais do que ar. Uma maré de névoa escura e agitada jorra de seus lábios rachados e dentes sujos. Mosquitos, milhares deles, a nova colônia emitindo um terrível zumbido coletivo. Eles saem de sua boca, nariz e, quando sente as lágrimas caírem, rastejam sob seus olhos. Cada um deles é áspero como areia em seu olho sensível. Ele mal enxerga o cômodo ao redor, em meio ao enxame. Quando desmaia, seu corpo cai no chão com um baque pesado, enquanto os mosquitos que ele acabou de gerar voltam para se alimentar dele. Lá em cima, o olho escuro e impassível da câmera observa, já viu-o bastante. Há 4 mangueiras automáticas nos cantos da câmara de testes. Cada uma dispara um jato grosso de líquido inflamável e depois o incendeia, colocando fogo na sala, nos mosquitos e no infeliz sujeito de teste. Isso deve ser considerado um experimento fracassado, um entre muitos. Não importa, eles tentarão novamente amanhã. A cerca de 1 quilômetro sob Nova York, abaixo das ruas, metrôs e esgotos infestados de ratos, existe uma instalação de teste secreta. E não, este não é um dos muitos locais de contenção globais da Fundação SCP. É um laboratório privado, pertencente à Corporação Farmacêutica Parasol, um dos maiores conglomerados internos desse tipo em todo o mundo. Um cientista júnior da empresa entra em um depósito refrigerado discreto, escondido em um beco atrás do prédio. Ao digitar um código secreto na fechadura de um armário de vassouras, ele revela um longo corredor escuro. Ao chegar ao fim do corredor, um scanner biométrico para seus olhos e impressões digitais, além de um scanner de voz para sua senha verbal, concedem a ele acesso a um elevador. Isso o leva para baixo, descendo pelo olhar escuro de uma câmera de segurança, que o observa durante toda a descida. Ele se formou cum laude em farmacologia em Harvard antes de ser recrutado pela Parasol. Depois disso, ele passou vários anos trabalhando nos projetos mais legítimos da empresa, onde demonstrou sua inteligência, ética de trabalho e, mais importante, sua lealdade absoluta à empresa. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas.
Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Foi então que seu supervisor entrou em contato sobre uma promoção, perguntando se ele estaria disposto a aceitar um aumento de salário para assinar vários acordos de confidencialidade S sobre algo conhecido apenas como Projeto Pupai. Foi dito a ele, em termos bem claros, que se algum dia quebrasse esse acordo de confidencialidade, as consequências não seriam apenas legais. Parasol tinha meios para sumir com ele, seus entes queridos e qualquer um que perguntasse sobre eles da face da terra. A maioria responderia: obrigado pela oferta, fico lisonjeado, mas estou feliz onde estou. Porém, o jovem cientista não é assim. Após a descida de 5 minutos, as portas do elevador se abrem para um saguão impecável. É um casulo de plexiglass e linóleo branco, com um logotipo minimalista da Parasol Farmacêutica. Guardas armados o interrogam sobre suas credenciais antes de ele entrar na cabine de descontaminação. Qualquer pessoa que entra é pulverizada com desinfetante e qualquer pessoa que sai é pulverizada com inseticidas não tóxicos antes de ser autorizada a passar. Seu crachá é escaneado mais uma vez do outro lado. E então, só então, o jovem cientista tem permissão para entrar de fato na instalação. O lugar é um formigueiro de corredores extensos, câmaras de testes, laboratórios, bancos de dados e escritórios administrativos. Mas as formigas não são o inseto em foco aqui. Não, toda essa instalação e o projeto Pupai foram construídos para abrigar e testar mosquitos. O cientista chega à sua área de trabalho designada. Afinal, existem áreas na instalação onde nem ele tem acesso, e ao usar seu crachá, seu supervisor já o espera. De pé, diante de várias telas de computador, técnicos sentam-se em um grande terminal, digitando e observando. O jovem cientista sorri, acena com a cabeça e se posiciona. Seu supervisor é alto, sério, com cabelo loiro descolorido para trás. Usava óculos escuros em casa, pois costumava beber durante as noites de trabalho. Mesmo assim, ele é um dos gerentes intermediários mais dedicados e confiáveis da Parasol. O cientista vê carnificina em todas as telas. Cada transmissão mostra uma câmara de teste segura, onde voluntários sem teto de Nova York passam por transformações horríveis. Eles gritam em silêncio, agarrando e arranhando suas gargantas. Outros seguram os olhos ou tentam desesperadamente enfiar os dedos no nariz para desobstruir o bloqueio que cresce. Sentem inchaço nos seios nasais e alguns se contorcem no chão enquanto nuvens de mosquitos saem deles. Isso faz o jovem cientista recordar imagens de sanatórios dos anos 1950 vistas na faculdade. Ver toda essa dor e sofrimento o deixa desconfortável. O supervisor, por outro lado, olha de uma tela para outra, sem demonstrar nenhuma emoção, como o rosto apático de um adolescente entediado rolando o TikTok no celular. C3 parece esgotado, diz o supervisor, referindo-se ao sujeito que desmaiou em uma das telas, com tom monótono e desinteressado. Pode incinerar e iniciar a limpeza. Seria uma pena desperdiçar a sala com tantos testes a fazer. Um dos técnicos no terminal do computador assente com a cabeça e digita uma série de comandos enigmáticos para teste. Câmara C3. 4 jatos de acelerante e um momento de ignição banham o sujeito de teste e sua ninhada de insetos em chamas. Esse é o destino final de todos os sujeitos aqui. Mas isso não está incluído na promessa de
3 refeições quentes e uma cama, oferecida aos infelizes que os recrutadores da Parasol tiram das ruas. Todos os sacrifícios são necessários para o avanço científico. Eles morrem rápido demais devido ao processo de reprodução, diz o supervisor. O comentário, que parecia ser direcionado ao jovem cientista Letalidade, fazia parte do mandato, diz o Sr. Júnior. O supervisor dá um leve sorriso de desdém diante disso, hein? Nunca disse que a morte era o problema, só a velocidade dela, ele diz. Você acha que tem dificuldade com detalhes? Júnior sabe que é melhor não responder. O último jovem cientista que falou fora de hora acabou em uma daquelas telas, doando o corpo para a ciência médica. Júnior sempre soube seu lugar, uma virtude enquanto estava na Parasol. Vamos corrigir isso, ele diz. O supervisor concorda com a cabeça. Alguém irá, com certeza. Júnior se retira para o seu laboratório depois disso. Aqui, fora dos limites da lei e da ética, ele podia estar na vanguarda da ciência de edição genética, algo em que a Parasol investia centenas de milhões de dólares anualmente para avançar. Mas os sanguessugas da contabilidade calcularam que investir nesses outros sanguessugas valeria muito a longo prazo. É simples, na verdade. O controle e eliminação da malária custa mais de 4 bilhões de dólares por ano, com 80% desse valor investido na África Ocidental, principal foco da doença. Claro, o humilde mosquito. E a Parasol adorou a ideia de contabilizar todos esses mais de 4 bilhões entre seus lucros. Isso levantou uma questão: como monopolizar o mercado da malária? Simples, você garante que a cepa dominante da malária e as criaturas que a transmitem estejam completamente sob seu controle. Assim, iniciou-se a construção da instalação subterrânea em Nova York e a contratação em massa de cientistas genéticos e virologistas excêntricos do mundo todo. Eles criariam uma subespécie de mosquitos que se reproduziriam muito mais rápido que os demais. Se tudo saísse como planejado, os mosquitos Parasol logo substituiriam os demais com código genético exclusivo, só combatido por tratamentos Parasol, controlando oferta e demanda, com um pequeno investimento anjo do Departamento de Equidade da Marshall, Carter e Dark Limitada. Agora tudo parece possível, pensa Júnior ao se aproximar do microscópio eletrônico. Se ao menos houvesse como evitar que os hospedeiros morressem antes de comprar os maravilhosos antivirais Parasol. Enquanto isso, alguns andares abaixo do laboratório de Júnior, uma equipe de limpeza com trajes de proteção entra na câmara de testes 3, onde o último sujeito de teste foi incinerado. Restam apenas restos queimados sob paredes e chão à prova de fogo, com cheiro de acelerante e carne queimada. Eles lavam a sala com mangueira, ensacam restos para destruição e preparam a área para o próximo teste. Eles já fizeram isso tantas vezes que agora agem automaticamente de tão absorvidos no trabalho. Alguns usam fones e ouvem música ou podcasts para tornar a tarefa menos monótona. Eles não percebem o zumbido sutil de um mosquito experimental sobrevivente saindo pela porta aberta enquanto entram para o trabalho sujo. Afinal, quem realmente presta atenção em um mosquito? O inseto voa e se esquiva pelos corredores da instalação, pequeno demais para qualquer câmera detectar, até que acha o caminho para um escritório de administradores de nível inferior e sente o calor de um dos funcionários alinhados na fazenda de cubículos. Pousa em seu pescoço o probóscide da criatura, perfura a pele e começa a beber seu doce néctar humano. Só consegue fazer isso por um momento antes que a mão dela instintivamente vá até a nuca, esmagando o mosquito. Mas já é tarde demais. O retrovírus já entrou no sistema dela e nas horas seguintes começará a reescrever seus genes. A ironia cruel para a Parasol é que estão prestes a virar vítimas da própria segurança. Esse funcionário de baixo escalão não faz ideia do que realmente está sendo desenvolvido aqui no laboratório. Ela não sabe que o mosquito que acabou de picá-la guarda a chave para a morte de todos aqui dentro. E se eles não conseguirem controlar isso, potencialmente toda a raça humana. As horas passam e, sem saber, essa mulher tem o corpo alterado irreversivelmente.
sente ardência nos seios nasais e coceira na garganta ao inserir dados. Será que é só um resfriado? Não deve ser nada sério, certo? Ela pensa nisso enquanto tenta ignorar o desconforto. Quando o desconforto vira dor, ela vai ao banheiro examinar melhor. Em frente ao espelho, abre a boca e observa o fundo da garganta. E é aí que ela vê uma parede de cistos alaranjados pulsantes, como pedras brilhantes, cobrindo seu esôfago. É a coisa mais repugnante que ela já viu. A dor começa intensa, fazendo-a cair no chão, tossindo e engasgando. Garganta e seios nasais parecem em chamas. A dor é tanta que ela não consegue gritar, mas ao jogar a cabeça para trás, em agonia silenciosa, sente o estourar dos cistos embrulhados como bolhas. Mosquitos vorazes jorram de sua garganta como uma fonte, enchendo o banheiro com um zumbido ensurdecedor e descendo sobre a mãe para a primeira refeição. Se não fosse queimada, cada célula do corpo da mulher acabaria se tornando um ovo para mais dessas abominações. E o corpo de uma mulher adulta comum contém 28 trilhões de células. Quando outra pessoa entra no banheiro feminino para retocar a maquiagem, a enxurrada de mosquitos imediatamente a domina, cobrindo seu corpo e invadindo o corredor pela porta aberta. Eles se espalham em todas as direções, indo em direção a qualquer fonte de calor e dióxido de carbono, dois que possam encontrar, e a cada pessoa que picam, logo haverá ainda mais deles. O jovem cientista passou a maior parte do dia testando amostras de sangue, quase entrando em um transe induzido pela repetição. Quando ele ouve os gritos lá fora, a passos frenéticos, gritos de dor, até tiros. O que diabos está acontecendo lá fora? Ele é um cara inteligente, sabe que não deve abrir a porta para verificar, mas, momentos depois, a porta se abre de qualquer jeito. O supervisor está ali, desabando pela porta, tem o corpo coberto por uma pelagem contorcida de mosquitos se alimentando. Júnior só tem tempo de gritar antes que a onda de mosquitos preencha sua boca aberta e rasteje para as profundezas quentes e úmidas de sua garganta. Um provérbio da África Ocidental diz: se acha que é pequeno para fazer diferença, nunca passou uma noite em um quarto fechado com um mosquito. Na verdade, é justo dizer que o humilde mosquito tem uma influência desproporcional na história da humanidade. É o animal mais mortal para humanos, matando entre 750 mil e 1 milhão de pessoas por ano ao transmitir malária. Então, não é exagero quando digo que o SCP-149, conhecido como as moscas de sangue, consegue ser ainda pior. À primeira vista, as amostras do SCP-149 parecem iguais a mosquitos comuns. A qualidade anômala só se torna evidente depois que uma pessoa é picada por um desses pequenos terrores. Assim como ser picado por um mosquito comum traz o risco inerente de ser infectado por doenças como malária, dengue e o vírus do Nilo Ocidental. Os mosquitos SCP-149 estão infectados com um retrovírus que a Fundação simplesmente chama de SCP-149-A. Esse vírus é letal e altamente infeccioso, infectando mais de 50% das exposições, mas muito mais assustador do que a infecciosidade do vírus é a particularidade de seus efeitos. O retrovírus é capaz de reescrever o DNA humano após a infecção, transformando gradualmente as células humanas em ovos de mosquito capazes de crescer e se reproduzir rapidamente. É uma forma de parasitismo extremamente potente que permite aos insetos aumentar exponencialmente suas populações em um curto período de tempo, à custa de vidas humanas. As células da garganta e seios nasais são as primeiras a se transformar. Elas vão se tornar cistos dolorosos, formando uma camada externa que protege os ovos antes da eclosão. Neste ponto, um grande número de mosquitos totalmente desenvolvidos vai sair pela boca, pelo nariz e, ocasionalmente, até pelas cavidades oculares ao redor dos olhos, através dos seios esfenoidais. Muitas vezes, basta apenas uma picada de mosquito para ser infectado. E, exceto por uma dose de SCP-500, os sintomas são permanentes e incuráveis.
O SCP-149 causou uma das quebras de contenção mais catastróficas já registradas na Fundação. Somente um mosquito anômalo quebrou a contenção, sendo facilmente confundido com um mosquito comum. Ele invadiu um alojamento da classe D, infectando várias pessoas sem ser notado por horas, até surgirem sintomas graves. Em pouco tempo, a ninhada chocou nos infelizes hospedeiros da classe D, inundando toda a área com milhares de mosquitos anômalos. Durante o curso da contenção rompida, eles infectaram mais de 100 membros do pessoal da Fundação, levando à morte deles e à perpetuação ainda maior da violação. A violação não infectou todo o local, porque um pesquisador isolou os níveis 12 a 15 da instalação, condenando quem ficou preso lá, mas salvando o restante do local e a área ao redor. Se algum desses mosquitos escapasse da contenção, seria praticamente impossível controlá-los novamente sem destruir toda a área afetada. É por isso que o Conselho O5, o órgão dirigente da Fundação, instituiu o Protocolo 40 e 2, Charlie, no caso de uma violação de contenção. Quem acreditar ter sido infectado pelo SCP-149-A deve ser imediatamente eutanasiado e seu corpo destruído. Parece cruel, mas infelizmente não se pode correr riscos aqui. Tenha em mente que os mosquitos não procuram apenas presas humanas. Nosso melhor entendimento sobre os mecanismos de caça dos mosquitos é esse. Eles sentem o cheiro do dióxido de carbono exalado à distância, antes de perceber o calor corporal da presa, conforme se aproximam. Curiosidade: só as fêmeas dos mosquitos bebem sangue. Os machos preferem néctar de plantas. Porém, se os mosquitos SCP-149 atacassem todo o reino animal, o retrovírus se espalharia mais. Existem 3.500 espécies de mosquitos em todos os continentes, exceto na Antártida. Esse é um gênio que nem mesmo a Fundação SCP teria esperança de colocar de volta na garrafa. Devido aos riscos para o confinamento, o SCP-149 foi classificado como Keter. Todas as amostras encontradas devem ser mantidas em caixa de plexiglass sob segurança e névoa de nutrientes. A cada 2 horas, o local entrará em alerta total se algum desses pequenos escapar, usando o Protocolo 40 e 2 Charlie para evitar o pior cenário. É melhor ser implacável, mas seguro, do que apostar com a vida de todos no planeta Terra. E eu estendo essa mesma mensagem de cautela para você, querido espectador. Se você estiver deitado em uma noite quente, com a janela aberta e ouvir um zumbido suave, o bater de pequenas asas entrando no quarto, você não tem como saber se aquilo é um mosquito comum, invadindo seu espaço mais pessoal e vulnerável, ou bem, outra coisa. Mas posso garantir, de manhã você saberá. Veja o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-2450 Dentes.